Olá, feliz tarde, bem-vindo ao mês de julho. Vamos aqui aprofundar, né? Ultimamente eu ando aprofundando tanta coisa, né? Eu quero que vocês tenham uma melhor compreensão de vários aspectos da Lua, porque nós estamos com essa influência agora, né? Com essa possibilidade aqui, né? O signo de Câncer. Começando por ele, então, né? Câncer aí mostra para nós um sirizinho, né? Um caranguejo ali. Mas não subestime isso, gente. O caranguejo, ele tem. Se a gente vai adentrar, né? O arquétipo dele, ele vive num lugar extremamente rico, nos pântanos, né? Então, ele anda em lugares que normalmente as pessoas não andam. Começa por aí. Tá? Então, ele tem acesso a muitos recursos, a todo um tipo de vida que normalmente as pessoas não têm. E essa terra, né, essa argila, essa terra hidratada, né, ela exige que você saiba como sobreviver lá. Então, ele tem esses aspectos, né, lida com o feminino, terra e água, sabe andar por ele e ao mesmo tempo, ele tem uma carapaça forte, né? Para protegê-lo do que aquilo é mais sensível para ele. Então, isso é uma defesa, mas às vezes também é um impedimento de mostrar o que realmente, né, se é. E uma outra questão do caranguejo, na realidade, mais duas questões, né? Ele sabe, por conta dessa sensibilidade de terra e água desse feminino, aonde pegar você. E ele tem uma pinça, né? Na realidade, ele tem duas pinças, só que uma é maior que a outra, mais forte. E quando ele segura você, ele segura pelo seu calcanhar de Aquiles, aquela vulnerabilidade sua. Ele sabe exatamente aonde pegar você no pulo. Então, ele não é assim tão fraquinho como você imagine. E essa pinça, ela é muito forte, ela é uma tenaz, né? Tenaz é aquilo que pega, segura e não solta. Então, aí, imagina, né? A gente fica olhando, ai, que fraquezinha, ai, é só um caranguejinho. Não faça mais isso, né? E aí ele segura você ali. E quando ele é muito ameaçado, ele se esconde dentro, né? E ele anda para o lado, né? Então, se você acha que ele tá indo reto, né? Ele vai assim, ó, de ladinho. É muito engraçado. E se vocês tiverem, né, oportunidade, ali no YouTube tem alguns vídeos das muitas possibilidades que as crianças fazem nessa fase de arrastar, né, de engatinhar. Elas têm uma criatividade, você fala assim, gente, eu não pensaria em fazer dessa forma, e elas fazem. Mas vamos adentrar aqui, então, conversar um tanto mais sobre a questão da Lua, né? A Lua, ela fala para nós sobre várias coisas. A base dela é que ela fala desse ciclo, né? Esse ciclo da natureza, esse ciclo do nosso corpo, esse ciclo das estações, os ciclos, né? Porque ela vai rodando, né, incessantemente, a cada 2 dias e meio, ela está em um signo, ela está com uma qualidade, ela está com uma frequência, ela está vibrando uma coisa específica, né? Então, ela tem essa velocidade, né? Então, nesse período que o Sol leva para percorrer um signo, ela passa toda a roda zodiacal, né? Interagindo com esse Sol das mais variadas formas. Houve uma época em que o calendário não era esse que nós temos agora, ele era baseado nesse ciclo, então todos os meses eram 28 dias, então você tinha um equilíbrio, né, dentro da lua, por isso se contava as luas para as gestações, porque era exatamente, né, perfeito esse calendário, né, então esse atual que nós temos, ele desregula essa percepção.
né? Não cai sempre no mesmo dia, não tem essa regulação, né? E aí as pessoas precisam voltar para si, para dentro, para ter essa percepção do seu ciclo, né? Como que é o ciclo? Eu acompanho como essa lua? Como que eu respondo a esse processo quando ela vai ativando? Porque cada vez que ela passa por um signo, se você tem planetas ali, ela está fazendo contato com esse planeta. Então, você poderia fazer esse mapeamento, né? Todo dia assim eu fico assim. Então, agora, como foi desregulado, a gente não tem muito, né? Teria que ter um mapa, dá um trabalho, né? Dá um trabalho fazer isso, porque é irregular, né? Mas para quem tem paciência aí, é uma forma. Então, essa coisa mais orgânica, né? A lua, ela simboliza esse lado mais orgânico, mais matéria, né? Esse feminino cíclico, tanto para homens quanto para mulheres, porque nós temos o corpo e os homens também têm. Eles também têm lá o seu jeito de lidar com isso, né? Então, ela tem essa questão linkada com a nutrição, né? E proteção. E dentro dessa questão da nutrição, né? O que é melhor agora? Já que ela vai mudando, né? A cada 2 dias e pouco, você também, se você for muito lunar, né? Tiver uma lua muito forte no seu mapa, você vai observar isso, né? Tal dia eu sou mais assim, você vai fluir junto com ela. E tem que fazer isso, né? Por quê? Porque é a sua ligação, né? Seguir um tanto da lua, dá para você uma ligação com o seu corpo, né? Porque é onde ela atua, o seu corpo como um todo. E essa nutrição, né? O que eu preciso agora, e agora, e agora, né? Então, desde bebê, você vem fazendo essa trajetória de ligar no seu corpo, né? E essa nutrição, ela foi acontecendo maioritariamente através da sua mãe ou daquele que oferecia para você essa alimentação, essa bebida, né? Por quê? Porque isso, além de nutrir o corpo, traz uma sensação de segurança e de que a vida pode prosseguir, ou seja, eu estou sobrevivendo, né? Eu estou vivendo, eu tenho um corpo e ele está sendo mantido. Então, isso é base. Sem o corpo nesse plano, você não existe. Ponto. Então, ela é muito importante, por isso que a gente considera, né, quando vai analisar os mapas das pessoas, eu combino com fulano, é importante que o Sol e a Lua estejam harmônicos. Quando as luas, né, se harmonizam, vocês têm um sentimento base de segurança, né? Por quê? Porque isso tira a ansiedade. Quando a lua está muito desregulada, você vai para um padrão de ansiedade, porque essa sensação de segurança e sobrevivência não tá bem, né? E aí, o que acontece nesse processo? Quando você tá lá pequeno, né, mamando na sua mãe, você tá introduzindo dentro de você algo, você tá sugando algo e junto um padrão emocional. À medida que você vai desenvolvendo, essa mãe prossegue nutrindo você. Pode não ser mais o seio, mas pode ser uma mamadeira e depois a comidinha, né? E tem mães que vai fazendo associação com os estados emocionais que você vai vivendo através do comer e do beber. Tem gente que oferece mais água e tem gente que oferece comida. Deixa eu fazer essa pessoa calar a boca, né? Tá chorando? Tô aí. Distrai a criança com comida. Distrai a criança com chupeta. Distrai, né? Para que ela tenha, deixa a mãe em paz, né? Porque cansa mesmo, nós somos humanos, eu já tive filho, eu sei como é. Quem tem sabe, né? A gente não está disponível 24 horas por dia, né? E aí as mães vão lançando mão disso. E aí vai falando. E o que acontece com essa criança? Ela vai guardando isso, são memórias. Então a lua, ela tá linkada, além dessa nutrição, né, desse afeto ao corpo, ela também está linkada com as nossas memórias, né? Aquilo que eu vivi emocionalmente,
que eu passei emocionalmente, são memórias que ficam registradas no corpo. E aquelas muito repetidas, né? Muito repetidas, que você vem fazendo ao longo do tempo, elas vão ficando num lugar que se chama amígdala dentro de você. Não é da garganta. Nós temos outra amígdala, que é uma amígdala, é uma região, né, no nosso cérebro, que também se chama amígdala, não sei por que fizeram isso. Mas, enfim, e nesse lugar você tem memórias emocionais. A questão é que quando você tem um estímulo externo, interno, algum estímulo que você associa e que aciona esse lugar da amígdala dentro de você, você provavelmente foi sequestrado emocionalmente. E aí você não raciocina, porque o raciocínio é aqui, ó, no nosso córtex frontal, né? Mas a amígdala, ela é mais pro fundo lá. Então você entra numa resposta emocional, seja bem-vinda. E aí você foi sequestrado, você não raciocina, você não pensa, você não vê a lógica, você não sabe sair daquilo. Por quê? Porque foi acionado dentro de você esse gatilho, acionou essa região da amígdala, que são as nossas memórias, estão linkadas com a nossa lua, né? Então, por isso é importante, quando a gente faz a comparação do mapa de duas pessoas, olhar como são essas luas, né? Porque quando eu sei o que dá segurança para essa pessoa, como é que ela fica bem, e se isso também acontece com você, se elas estão num diálogo que dá tranquilidade, que dá segurança, porque aí as crises da relação podem ser ultrapassadas, porque a questão da ansiedade não vem, né? Eu me sinto segura, essa pessoa me dá o que eu necessito de base, né? De sobrevivência, eu tô nutrido ou nutrida emocionalmente, entende? Então, isso vai prorrogando na relação. E isso é muito importante, tá? Então, quando eu tô desligado, né, desse cuidado comigo, né, com o meu corpo, eu muito provavelmente tô num lugar que não é bom para mim, onde eu tenho muita ansiedade. E aí, os gatilhos para você lidar com essa ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade, você não tá no tempo presente, você tá ou no futuro, porque vai acontecer algo, tem que acontecer, ou porque você tá revivendo lá aspectos da amígdala. Você tá passando o filminho de novo, né? Então, você não tá no presente. Quando você tá no seu corpo, você tá respirando, você tá fazendo algo com o seu corpo fisicamente, né? Você tá malhando, você tá fazendo uma respiração consciente, você tá presente. Isso tira você da ansiedade, porque você tá em contato com o seu corpo, com isso que te mantém no aqui e no agora, entende? Então, a importância da lua, né, para isso, porque ela te dá essa segurança, né? E quando a sua segurança e sua sobrevivência está ameaçada, você entra no processo de ansiedade. E por conta dessa questão da ansiedade, muita gente faz uma descompensação lá no processo do comer, lembra? Seio, mamãe da comida, da bebida, né? E isso pode ser também em relação ao dinheiro, eu tenho que ali gastar, eu tenho que ter um X de dinheiro, eu transfiro, né, essa coisa da comida também para algo, né? Eu tenho que comprar, eu tenho que ter o fulano perto, ou eu desenvolvo essa percepção criando amuletos, né? Ah, eu preciso ter uma cruz, eu preciso ter aquela pedra, eu preciso fazer aquele ritual. Você transfere, né, essa necessidade de segurança, você transfere essa necessidade de sobrevivência para algo externo, que também pode ser uma pessoa. Ah, eu tenho que ter fulano, né? Eu tenho que ter ciclano, né? Eu tenho que estar dentro daquele grupo. Você não consegue estar com você está projetando em algo essa segurança e essa sobrevivência. Então, a lua faz isso também. Por quê? Porque são memórias emocionais fortes que você tem, que estão lá na sua amígdala, que você precisa resolver isso aqui fora, né? Ao invés de resolver dentro, você quer resolver fora.
Então você fica, né, transforma essa comida num alimento, digamos assim, e aí você se alimenta não só de comida, mas você se alimenta de relacionamentos, você se alimenta de dinheiro, você se alimenta de um amante, de um cônjuge, de um filho, de um círculo social, né? Hoje em dia, de uma internet, né? De você seguir alguém ou de você ser seguido, um grupo profissional, um grupo ideológico, né? Você vai se nutrir disso, você não tem uma identidade só. Você não consegue se manter, você precisa ali estar sendo nutrido, alimentado por algo. Então, a comida, e aí no fundo, gente, do que nós estamos falando? Nós estamos falando da dependência, né? Ou você tem aí uma dependência internalizada, você tem uma dependência que você ainda não resolveu, e você vai colocando ela nos mais diversos lugares na sua vida, né? Então, essa fome, né, de algo, ela também pode ser positiva num primeiro momento, né? Você para só de se alimentar de arroz, feijão e outras coisas, né? Essas porcariadas e tudo. Mas você também pode se alimentar de umas outras coisas. E isso também pode não ser interessante. Na realidade, pode ser destrutivo. Porque as relações, né, vão ficando doentes, né? Você se submete a muitas coisas ou submete as pessoas a muitas coisas para você ter segurança, tá? Eu vou dar exemplos aqui para vocês, né? Existem pessoas que têm aí um lado canceriano bem proeminente, uma lua muito forte, ela não se mantém, né? Ela tá com essa amígdala muito ativada, tem muitas memórias ali que ela precisa limpar, que ela precisa organizar, que ela precisa tratar, para ela poder se nutrir, para ela poder ficar independente, né? E quando ela não faz isso, o que ela quer? Ela submete o outro a isso. Então você fica uma pessoa infantil, mas que tem uma idade que é diferente da de criança, né? Você tem um corpo de adulto, mas emocionalmente você é infantilizado. Isso não quer dizer que você não ganhe dinheiro. Tem muita pessoa que emocionalmente consegue se organizar e desenvolver uma estrutura onde você é provedor, onde você tem dinheiro, mas emocionalmente você não é maduro, por exemplo, né? Existem mães que têm problemas lá com seus maridos, né? Isso também é a história de Gaia. Gaia tem lá o seu marido, que é Urano, e eles têm problemas, porque o pai, né, Urano, não aceita os filhos gerados. Ele acha esses filhos muito incompetentes, muito feios, né? Como assim? Eu sou tão maravilhoso, vou ter um filho desse? Não vai rolar. E aí Gaia é obrigada a lidar com esses filhos e literalmente engoli-los, né? Urano, ó, dá o seu jeito aí, engole eles. Eu não quero saber. E essa mãe vai ficando ressentida, né? Não com os filhos, mas com esse marido. E ao invés de resolver as questões com o marido, ela se alia com um dos filhos contra esse marido, né? Então, aqui nós já começamos a entrar num processo sistêmico, né? Quantas vezes eu não resolvo a minha questão com meu marido e vou querer que o meu filho faça esse papel? E às vezes esse filho pode ser uma menina, pode ser um menino, tanto faz, depende, né? Depende de qual é o cônjuge. E isso, assim, acaba com a vida da criança no sentido de que ela não tem permissão para ser ela mesma, ela tem que salvar essa mãe, tanto a menina quanto o menino, né? Então, se é uma mãe que fez aqui uma ponte com esse menino pode até casar, mas emocionalmente ele ainda é ligado nessa mãe. Ele não assume essa segunda relação por inteiro. Ele sustenta a casa, ele provê, ele é provedor, né? Porque ele é
para essa mãe um bom filho, então ele tem que fazer as coisas direitinho. Mas emocionalmente ele não é liberado para a mãe para se envolver profundamente e assumir esse outro lar com essa outra mulher. Então, assim, ele tá lá, ele mora noutra casa, ele tem filho, ele tem esposa, mas emocionalmente ele é casado com a mãe, né? Então, assim, se ele tiver que optar entre a minha família e a minha mãe, ele vai optar pela mãe, né? Ele não vai se indispor com ela, ele não vai se afirmar enquanto indivíduo perante essa mãe, no sentido assim, olha, eu gosto dela, eu quero ficar com ela, é o meu lar, a senhora dá licença. Agora a senhora cuida da senhora e cuida dos seus relacionamentos e vai viver outros relacionamentos. Geralmente a mãe fica só, né? E aí continua casada com esse marido filho, com esse filho amante, né? Tem até uma deusa, daqui a pouco eu vou falar dela, que existe até um nome, né, para esse filho. Ele se chama Atis. E ele, dentro dessa história, ele se castra, inclusive, para poder ficar fiel a essa mãe. Então, a relação íntima do casal, a relação aqui, ó, com essa nova mulher, vai ser uma porcaria. Porque, assim, ele é provedor, né, socialmente ok, mas enquanto parceiro, ele tá muito longe de ter proximidade com essa mulher, porque ele tá próximo da mãe. Né? Essa mãe tem um aspecto lunar que devora essa criança, né? Devora esse emocional desse filho. Né? Ele não se libertou, não cortou o cordão. E aí, ao mesmo tempo, essa mãe também pede que esse filho tenha um relacionamento com esse pai adequado. Porque se ele vai para a esfera do pai, ele consegue fazer isso, ele cortou. Mas geralmente ele está brigado com o pai por causa da mãe. Olha a bagunça que isso gera na cabecinha das pessoas, entende? Então, se você tem uma lua muito forte, tem que ficar atento nisso. Né? Se você tem câncer, muito potencialidade, você também tem que ficar atento nisso. Isso não é só uma dinâmica canceriana, tá? Tem outros lugares que isso aparece também. Mas em câncer é bem especial. Por quê? Porque ao mesmo tempo essa mãe, ela vai mostrar uma fragilidade. Ai, eu sou frágil, eu tô passando por isso, eu tô doente. Aí ela tem sempre uma queixa, ela nunca vai ser satisfeita, gente. Esquece. Essa mãe não vai ser satisfeita, porque ela não se assumiu por inteiro. Ela também é infantilizada. E dentro dessa infantilização dela, ela vai controlando o ambiente. Ela controla o filho, ela quer controlar a nora, quer controlar os netos, ela controla a vida do ex-marido. Ela é uma controladora disfarçada. Sabe lá, ela segura. E ela sabe fazer direitinho, porque ela sabe o seu ponto. E isso, gente, é ruim, mas se você souber aonde ela pega você, você vai crescer imensamente. Porque essa é a sua fragilidade, é por onde ela te acessa, entende? E aí você tem que aprender a lidar com isso. Se é você quem está fazendo isso, você está se identificando como fazendo isso, precisa retomar, né, o contato com o seu corpo, retomar esse lugar aí da amígdala, onde você foi sequestrada emocionalmente, você está presa, você está ressentida, você está magoada, né? Você também foi usada, mas você não é frágil, porque quem é frágil não fica controlando um monte de gente, colocando para trabalhar para si. É muita força. Lembra que eu falei que é muito criativo? Então, tem muita criação e você fica dentro dessa carapaça aí, né, bancando de frágilzinha, mas não é nada disso, tá? Então, a gente precisa ficar esperto quando a gente se sente nessas situações onde a gente está desconfortável de se posicionar, se não tá rolando esse aspecto da lua, né, que é muito forte. Gente, ela também tem, né? Tem uma outra deusa, tô pulando as deusas, né? Encadeei. Que também lida com essa questão da magia e dos encantamentos. Então, você atuou ali na infância do seu filho,
falando um monte de coisa para ele, consciente ou inconsciente, que fez com que ele ficasse aí linkado com você, né? Por dó, por piedade. E esse filho, na realidade, seja bem-vindo, bem-vinda. Ele não é uma pessoa que te ama genuinamente, porque ele sabe que alguma coisa está errada. Ele se sente preso, né? Ele sente-se aprisionado. E é como se ele foi estabelecido nessa parceria mãe-filho um acordo. Olha, eu vou ficar aqui na vítima e você me redime, você me salva. Isso é muito pesado, porque os dois estão fora do lugar, né? Essa mãe também precisa se liberar desse padrão interno aí que ela fez com outras pessoas e liberar esse filho para que todo mundo possa evoluir. E quando essa mãe morre, muito provavelmente esse filho não tem permissão de dizer que ele está aliviado. Mas ele fica aliviado, porque aí ele não tem mais que obedecê-la, entende? Às vezes ele sente profundamente, né? Porque assim, e agora, né? Aquela que me choferava, que me fazia o que eu tinha que fazer, se foi. Eu tô livre, mas não sei muito bem o que fazer com isso. Então, precisa fazer um processo de retomar. Isso pode acontecer com os homens, pode acontecer com as meninas também. Com as mulheres, o que muitas vezes acontece é que essa mãe, ela tem muita força. A menina percebe, mas ela não pode ser tão feminina e tão poderosa quanto a mãe, porque senão as duas vão bater, né? Então ela fica um feminino regredido, né? Infantilizado também, né? E aí a tendência dela é repetir esse padrão da mãe quando ela se casa, entende? Achar um homem como pai, né? Não um homem maduro, mas como foi estabelecido lá com a mãe. Então, gente, isso vai ganhando, né, redes assim, onde a matéria fica importante, mas se perde uma qualidade emocional, se perde uma qualidade de nutrição interna, né? Então, vamos lá. Até aqui tá tudo bem? Tá compreendido? Uma das principais, assim, deusas linkadas com a lua é Ártemis. Mas não é essa Ártemis caçadora, né? Grega aí, a Diana, né? Romana, enfim, grego-romano. Não é ela. Ela é linkada lá em Éfeso, lá na Anatólia, região lá da Turquia. E ela é até a capa, né, que vai ter essa live, ela é uma deusa que ela tem, né, vários peitos assim, que podem ser peitos, mas que também podem ser sacos escrotais, né? Eles falam que é de boi, não sei, né? Mas é uma mulher cheia de testículos, imagina isso, né? E ela é aquela que fertiliza, lembra do pântano? Extremamente fértil, né? E que se autofertiliza e que pode produzir muitas coisas. Mas que precisa ter ali, né, esse filho amante junto dela. Então, ela vai fazer na cabeça desse filho a tal ponto que ele, para não ter outras, porque quando ele arruma outras, ele se encanta com outras, ela fica muito brava. Então, ele se castra para não ter que passar por isso novamente. Então, é assim, ele deixa a masculinidade dele, ela é castrada a masculinidade, né? Isso pode ser um filho que nem tem filhos, né? Um homem indisponível, que, assim, é um homem bem-sucedido, é um homem lindo, maravilhoso, mas que não é disponível, tá? Então, isso existe, tá certo? Então, tem que ficar atento quando vocês forem aí encontrar os seus amores, se esse homem é um homem disponível. Ele pode ser maravilhoso, mas ele tá disponível porque ele tá sozinho. Né? Às vezes tá noutra casa, mas continua casado com a mãe, gente. Eu conheço gente assim, né? Tá casado, tem filho, casado há muitos anos, isso é outro aspecto, né? A pessoa se submete a essas relações
que são prejudiciais a si, né? Porque prefere esse vínculo neurótico, doentio, do que se aventurar, né? Por conta dessa insegurança, do que se aventurar para um lugar que não sabe como é. Isso pode ser muito uma presença de lua no seu mapa, tá bom? Então, essa castração, né? Eu não me desenvolvo para que eu não tenha, que eu não possa ser visto, não possa desenvolver um outro lar, porque minha mãe vai me dar trabalho. Então, primeira coisa, desmama da mãe, depois arruma um relacionamento. Porque se você tiver num relacionamento e for fazer isso vai dar muito enrosco, né? A nora aí, ela vai passar por um processo junto, ela também vai ter que se posicionar e nem sempre esse filho gosta de ouvir as coisas como elas realmente são, porque ele ama essa mãe, ele não é impedido de amar a mãe, mas ele tem que vê-la como ela é. Isso é muito doloroso. Você se dá conta que a sua mãe mente, que a sua mãe controla, que ela não tem nada de fraca. É difícil fazer essa passagem, né, para ver a mãe como ela realmente é, tá? Ou para que você, mãe, possa se ver exatamente como você é, tá? Então, a Ártemis, ela tem esse aspecto, né, essa face mais selvagem, né, e rebelde desses instintos. Por quê? Porque são muitos testículos, ou são muitos peitos, ou peitos testículos, não sei. Tanto fertiliza quanto amamenta, sabe assim? Não é muito claro se esses morrinhos que ela tem aqui, o que são, né? Tem umas que você olha assim, mas não tem biquinho, mas tem outros que tem biquinho. Então, você fica meio assim, né? De qualquer forma, é muito fértil, tá? Mas tem esse lado mais selvagem e rebelde desse instinto, né? Que vai lá e meio que mata a possibilidade do outro, tá certo? Então, tem isso, dessa independência também, dessa lua, na hora de criar esse filho, porque cadê o marido, né? Então, na natureza, se você vai olhar, a leoa, né, que também é um animal que fica junto com essa Ártemis, ela é poderosa, é ela que faz tudo. Ela caça e ela alimenta o seu leão. E ela também tem que proteger os filhotes desse leão que come esses filhos se ela deixar, né? Alguns leões até a gente tem essas referências, né? Até cuidam um pouco, mas existem leões que comem os filhotes, né? Principalmente se ele não é o pai. Ele tá com fome, os filhotes são fáceis, né? São meio bobinhos ainda, né? Não tem a força. Oh, perdão. E ele vai lá e mata esses filhos, né? Da mesma espécie, não tá nem aí. Ela tem, além de caçar e cuidar do leão, tem que olhar para os filhos ser comidos pelos seus iguais. Né? Então, tem essa coisa da leoa, né? Vai para cima, cuida do filhote, faz tudo, defende. Mas que, de alguma forma, só tem esse macho, isso se repete depois, para procriação. Né? Se você for ver o leão, ele não tem ali uma coisa muito ativa. Ela é a ativa. Entende? Então, tem essa força atrás aí dessa lua. Entende? Ela é poderosa mesmo. E quantos casos a gente não tem de mãe que largou aí esse marido, né? E porque ele ameaçava a sobrevivência dessa família, a ameaçava, ele era alguém que não valia a pena. E ela vai defender esses filhotes, cria esses filhotes, mas pode ser que ela não os libere para a vida. Precisa ficar atento, essa possibilidade existe, faz parte do arquétipo, né? A leoa libera, mas você, enquanto Ártemis, libera? Ou você só cria e segura tudo para você, né? Às vezes os artistas fazem isso, né? Cria, não vou vender não. Tá pegado na criação, né? Só meu, saúde dentro de mim, mas pode ir pro mundo melhorar, né? Uma outra face também que a gente tem muito, e principalmente em filmes, que é essa coisa do lobisomem, né? Que na lua cheia, num dos ciclos, né, emocionais, por que a lua cheia? Porque é quando o emocional grita,
né? Então, essa glândula lá, ó, a nossa amígdala cerebral faz com que você seja sequestrado pelas emoções que ficam guardadas, né? Toda a sua química muda e você só é tranquilizado, né, pela prata, porque a prata é o elemento da lua, é o metal, né, que rege a lua, né, que tá ligado à lua. Então é ele, né, um igual faz, que nem na homeopatia, traz essa tranquilidade, né, mata esse aspecto aí, ó, que tá descontrolado. Por quê? Porque é a sua sobrevivência, né, você tem que pôr pra fora todo esse seu lado muito animal para você acabar com essas coisas aqui fora, né, tem esse descontrole, tá certo? Uma outra forma também que essa lua nos apresenta, né, e que também tem que ser olhado com carinho, você pode ter algum desses aspectos, né, se identificar mais com algum desses aspectos, você é a Leoa, você é a Ártemis, né, ou você é um Amazonas, né, é uma guerreira aí que corta um seio para poder tirar melhor e que uma vez por ano deita com algum homem desconhecido simplesmente para ficar grávida dele. E tem que ser menina, porque se for menino, eu jogo fora. Entende? Então, assim, eu perpetuo, né, essa questão de que eu me basto, eu sou independente. Então, mais ou menos, né? Você precisa de um homem ali. Essa dificuldade de ter um parceiro, né? De partilhar esse emocional. Você além de feminina, uma vez por ano, né? Você briga, você treina incansavelmente para ser igual um guerreiro, né? Então, que lua é essa que vai para a guerra o tempo todo? Né, que está armada o tempo todo e que se abre uma vez no ano, se entrega uma vez no ano, né, se permite ser fecundada apenas uma vez no ano, e onde o parceiro não existe, né, é tudo para você, é tudo em você, e é você que pega o primeiro, né, não importa quem ali tem um monte de homem, vamos lá, vai todo mundo, agora você vai me servir, né, simplesmente usa os homens. Então, hoje em dia, nós também temos essa variação acontecendo hoje em dia, né? Mulheres independentes que trabalham, que vão lá, que luta, que faz, que não sei o que, de repente escolhe um cara, agora eu quero ser mãe, por favor, né? Faz uma inseminação artificial, nem sabe quem é o pai, né? Então, assim, o quanto realmente elas estão independentes de si, ou essa função lunar, essa conexão com o corpo, né? Com esse feminino, com esse ciclo de vida, tá permitindo que você tenha memórias mais tranquilas e que possam ser partilhadas e que pode ser gostosinho, né? Não precisa ser tão autoafirmativo, né? Então, hoje em dia tem muito isso, né? Dessas mulheres lutadoras, desbravadoras, né? Mas que fica sem um peito, né? Que se violentam, só se encontram uma vez por mês, né? Não desenvolve um lar assim aconchegante. Então, que tipo de qualidade também essa amazona vai criar esse filho? Que na realidade tem que ser uma filha, não pode ser homem de jeito nenhum. Não vou me relacionar com o masculino. Como assim, né? Como que uma personalidade, como que um ser pode ser inteiro se eu me recuso a, a permitir, né, que uma outra pessoa esteja na minha vida e que ela seja um complemento, né? Ele também pode ser um homem extremamente guerreiro e feminino, e você é uma mulher extremamente guerreira e feminina, né? Então tem uma descompensação desses lados, né? E essas repressões, elas podem desencadear processos que podem não ser muito bons, né? Você pode ficar uma pessoa assim, descontrolada mesmo, né? Que vai lá e, o outro tá me atacando, o outro não tá deixando com que eu exista. Isso tá muito comum. Por quê? Porque as pessoas não estão equilibradas nas suas emoções, nas suas necessidades, naquilo que te traz segurança, naquilo que faz com que você fique bem, que a sua sobrevivência está garantida, o seu lugar está garantido. Tudo isso está muito comprometido, né? Porque as pessoas estão polarizando o tempo inteiro,
né? Não há um lugar onde o meu emocional não esteja sendo sequestrado, né? Então, as amígdalas estão o tempo todo sequestrando as pessoas, não tem diálogo, né? O córtex, mínimo de raciocínio, de lucidez, fica nublado, né? Só impera a amígdala, memória emocional, memória emocional, memória emocional, sequestro emocional, né? Esse lugar de sequestro emocional não tem diálogo, não tem evolução, tem repetição. Então, é bom a gente olhar um pouquinho também para esse mundo, enxergar isso, né? E aonde eu estou sendo sequestrado, aonde o outro está sendo sequestrado. E aí, se você está vendo muito sequestro aí onde você está olhando na TV, né? Então, você já consegue agora identificar e não vale a pena, porque não tem lógica, tá? Uma outra forma também que aparece é a Circe, né? A Circe é uma feiticeira, ela faz vários encantamentos e ela tem uma ilha só dela. E os homens que aparecem lá, sabe o que ela faz com eles? Ela os transforma em porcos, né? E aí, esses porcos são conscientes, eles têm raciocínio humano, mas emocionalmente eles estão sequestrados, né? Eles não têm controle do seu comportamento, né? Eles não têm controle da sua aparência. Eles são aqueles que, sabe assim, ai, come que nem um porco, né? Tá no social, se comporta como um porco. Então, por quê? Porque o seu lado mais instintivo, ligado na lua, tá muito nessa fase, né? Nesse encantamento de porco. Raciocínio, tem lógica, beleza, mas o comportamento não corresponde, né? É grosseiro, entende? Então, isso vale tanto para homens quanto para mulheres, né, gente? Vamos concordar que sequestro da amígdala acontece para qualquer um, porque são as memórias. Então, o quanto tem uma defasagem, né, entre aquilo que eu raciocínio e aquilo que eu externalizo, né? Esse descompasso emocional é dado pela lua. Faz sentido? Vocês localizam pessoas assim perto de vocês? Agora vocês já sabem, né? Você precisa cuidar um pouquinho aí do seu emocional, né? Por quê, né, que se faz isso? Porque a Circe, ou porque as mulheres, né, fazem esses feitiços, essas coisas. Porque eu não quero ser ignorada, sabe assim? Não me coloca no meu cantinho, não me ignore, não faz de conta que eu não existo. Porque se ativar isso dentro de mim, até por maldade, por capricho, você fez isso comigo, peraí, né? Pode ser por uma arrogância, né? Aí você simplesmente manda o outro para esse lugar, né? Essa lua fica sensibilizada, porque a lua, ela é sensível. Então, se ela percebe que você tá assim, você não vale nada, ela pode mandar um negocinho para você. E aí? Como que faz, né? Como que vai ficar essa relação? E você manda isso para as pessoas? A gente também precisa fazer uma autoanálise, né? Porque, como eu disse para você, se a pessoa não tem essa necessidade, né, de se policiar, de se entender, de se aprimorar, ela vai continuar dentro desse sequestro emocional. E aí ela pode transitar por esses arquétipos que a lua apresenta. Dependendo, né, dos aspectos onde a lua tá, você vai mais para uma ou mais para outra, tá? E tem também o aspecto, assim, da lua que a gente pode olhar, que é o aspecto Hera, né? Hera, ela é a esposa de Zeus, lá de Sagitário, né? Mas ela tem essa questão da família, né? Então, ela fala do quê? Qual é o seu nome, né? Você pertence a que família? Você é de que país? Onde você mora? Ela tem essa coisa da estrutura. Então, quando a gente tem mais essa lua com aspecto de Hera, o que que eu quero, né? Eu quero saber aonde é as minhas raízes, né? Aonde é o meu lar? Eu quero ter um lar confortável, né? E aqui, esse aspecto Hera, ele também se submete. Por quê? Porque eu não quero ficar só. A Hera, ela vive casada com Zeus, ele apronta horrores, mas ela tá lá, firme e forte, né? Defendendo a família, olhando para as crianças,
né? Às vezes perseguindo os filhos de Zeus, né? Ela não é boazinha, gente, né? Mas ela permanece num relacionamento abusivo por conta de ter um lar, né? O cara tá aprontando, ai, não posso ir embora porque meus filhos, porque os bens, porque o meu status, entende? Ela fica fazendo essas violências assim em nome, né, de algo, para ter um lugar, para ter uma identidade. Ela se submete a essas coisas, né? Então é importante ter esse olhar assim, e hoje em dia tem essa questão, né, das mulheres muito novas com senhores que servem para ser pai, avô, bisavô, sei lá, né? Então, assim, o quanto essa dependência, né, da sobrevivência também não é uma lua que tem esse aspecto era aí, que quer o social de qualquer jeito, quer que isso seja sustentada, né, por alguém, mas que tem essa dependência e não é uma pessoa amadurecida, né? O seu emocional ainda tá bem infantil. Então a gente vê essas histórias por aí, gente, tá? Por que eu tô trazendo tudo isso, né? Porque essa questão dos valores, né, que você tem internamente, aonde tá esse emocional seu, tá? Como que você tá lidando com as suas raízes emocionais, com aquilo que você recebeu, porque são essas questões que precisam ser cuidadas, né? E nesse momento, quando nós estamos com o Sol em Câncer, né? É um bom momento, porque essas memórias ficam ativadas, o Sol é luz, é o momento da gente olhar para isso carinhosamente, da gente compreender isso amorosamente, se cuidar, tá? Na semana que vem, acho que é a semana que vem, ou na outra, vai ser feito um trabalho para isso, tá? Eu vou trabalhar essas questões linkadas com a Lua, dessa nutrição, né, que a gente precisa ter dentro de nós para poder ficar inteiro, né? E não ser sequestrado, para você olhar mesmo para isso. Nossa, por que a minha ansiedade está subindo? Porque eu tô lá no passado, eu tô no futuro. Qual a minha dificuldade de estar no aqui e agora? Né? Porque a Lua, ela fala disso, né? Qual é o meu passado? Qual é meu talento, minha sensibilidade, minha capacidade, né, de encantar, porque ela tem esse encanto, mas tem esses outros detalhes que a gente também tem que olhar, né, que são questões que podem estar nos prendendo e nós estarmos prendendo alguém. Valeu? É isso. Então, vamos aqui, ó, atualizar essas questões esse mês. Encaminha essa live para cancerianos, ascendente câncer, quem tem uma lua forte aí que sabe. E vamos juntos nesse processo de amadurecimento. Deixa aqui, ó, no direct, deixa a sua pergunta, põe o seu like e vamos juntos. Gratidão.